Presidente, Senhores Presidentes, Senhor Ministro, cumprimento em nome do Partido Comunista Português e à sua equipa. O seu Governo e o Senhor Ministro, inclusivamente até de forma pessoal, andou durante um ano a convidar à imigração. Depois dos jovens terem, de facto, compreendido que têm direito a ter uma vida em condições de dignidade no seu país, apresenta agora estas medidas que, para o PCP, não são medidas objetivas que vão resolver o problema do desemprego, são medidas de propaganda para, durante 6 meses, poder brincar com estatísticas oficiais do desemprego. Atualmente, o nosso país são mais de 300 mil jovens, e volto a repetir, 300 mil jovens que não trabalham nem estudam. E o Sr. Ministro apresentou-nos aqui um conjunto de medidas de propaganda que nem 1/3 dos jovens que estão em situação de desemprego pretende assentar. Para além de tudo isto, há aqui dois problemas de fundo que dizem respeito e que confrontam estas medidas que o Sr. Ministro aqui anuncia. Uma é o Pacto de Agressão da Troika, que PS, PSD e CDS subscreveram, que é profundamente recessivo e que, naturalmente, pelas medidas de natureza económica que não prevê, gera desemprego, e o outro é o Código de Trabalho. Recentemente houve alterações ao Código de Trabalho que não vão dar resposta ao problema de desemprego, e havia aí uma oportunidade extraordinária para promover medidas de combate ao desemprego, mas que, pelo contrário, embaratecem os despedimentos, agravam a precariedade, impõem mais trabalho por menos salário, impõem o alargamento do horário de trabalho, roubam-nos salários, roubam-nos os rendimentos dos trabalhadores. E, portanto, nós entendemos de facto que não apenas estas medidas não servem, são medidas de propaganda para fazer esconder os números do desemprego jovem, como radicam em 2 problemas de fundo. Pois diz-nos aqui o Sr. Ministro, e fez várias vezes referência a isso, das medidas duradouras, das medidas que geram um emprego duradouro. O Sr. Secretário de Estado da Administração Pública falou, provavelmente esqueceu-se de dizer, que quando diz aqui que qualquer jovem licenciado é equiparado a técnico superior, só não é equiparado no salário. Porque a tabela da Administração Pública são 1.012 euros para um licenciado, e o que diz o programa Impulso Jovem é que, seja licenciado, seja mestrado, seja doutorando, vai receber 628 euros. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha, mas acaba também por revelar a política de fundo e os objetivos de fundo que radicam neste programa do Impulso Jovem. É inaceitável que, no momento em que o desemprego em Portugal é dramático, e isto é um problema naturalmente individual para cada uma das pessoas que estão nesta situação, mas é também um problema para o país, porque é um desperdício de recursos altamente qualificados que o Governo pretende explorar a baixo preço e, portanto, vende a preço de saldo recursos altamente qualificados sem que os patrões tenham objetivamente custos com isso. Aliás, a Sra. Deputada do CDS dizia mesmo as empresas de custos também não têm muitos e, portanto, isto é afirmado assim de forma muito franca, em que nós, em vez de termos uma política de renegociação da dívida, de crescimento económico, de um plano nacional de combate à precariedade, temos exatamente o contrário. E, portanto, nós entendemos que isto não tem nada a ver com ser de esquerda ou ser de direita, dizia o Sr. Ministro, nós entendemos que tem tudo a ver com isso, e o papel do Estado na economia, e no investimento público, e na criação de emprego, e no combate à precariedade, e numa política de cumprimento da concertação social. O Sr. Ministro falou aqui da concertação social, só esquecem sempre o Governo e os deputados do PS, do PSD e do CDS falar do cumprimento do acordo da concertação social que previa o aumento do salário mínimo. Mas, pelos vistos, vivem com isso porque o programa de Impulso Jovem o que prevê são salários ainda mais baixos. O Sr. Secretário de Estado do Emprego, há pouco tempo, veio afirmar que o salário mínimo nacional não era um baixo salário. E exatamente por entender que não é um baixo salário, agora vão oferecer uma vergonha de 419 euros a um trabalhador. Isto é inaceitável, isto é um retrocesso. É um retrocesso. E há pouco falaram aqui de ofender os jovens. Isto é ofender os jovens. É ofender os jovens trabalhadores, é ofender os trabalhadores em geral. Porque é uma política de baixos salários, de pessoas altamente qualificadas que vão ser exploradas pelo melhor que têm e que estão na força da sua vida a trabalho muito mal pago. Pois importa aqui também dizer que é financiada a criação de emprego e, portanto, os patrões recebem fundos do Fundo Social Europeu, mas também da Segurança Social, mas para contratos a prazo. E, portanto, o Governo está a dar dinheiro aos patrões para criarem mais precariedade.
E porque daqui a 6 meses é bom que haja monitorização, daqui a 1 ano e meio é bom que haja monitorização, porque isto não vai resolver objetivamente os problemas do desemprego, vai agravar o problema da precariedade. Mas importa também aqui dizer que o senhor secretário, o senhor ministro não acompanhou os trabalhos na especialidade do Código de Trabalho, mas eu gostava aqui de lhe dizer que ficou bem claro qual é que é o objetivo de fundo e para que é que os estágios e estes programas servem. No Código de Trabalho atacaram-se direitos constitucionais fundamentais conquistados por gerações e gerações de trabalhadores, para agora estes trabalhadores com direitos serem despedidos e substituídos por trabalhadores sem direitos. Porque eu perguntava aqui aos senhores deputados que dizem que são jovens do PSD se viviam com 419 euros ou se viviam com 628. Se tivessem renda para pagar, se tivessem escola dos filhos para pagar, não viviam. E, portanto, a gente não pode querer para os outros o que não quer para nós. Nós não podemos querer para os outros o que não queremos para nós. E é inaceitável que um país que se diz, e para um país que se diz no caminho do crescimento económico, porque não é esse o caminho que está a seguir, pratica uma política de baixos salários, como aqui foi apresentado. Mas importa também dizer, e o Sr. Ministro disse isto, que isto não pode ser só críticas e quer ouvir propostas. Nós dizemos-lhe aqui quais é que são as propostas do PCP relativamente à questão do desemprego estrutural e do desemprego jovem. E, portanto, o que nós entendemos é que não há crescimento económico, só há criação de emprego e de emprego com direitos se existir crescimento económico sustentado. Se não existir crescimento económico sustentado, não há criação de emprego. Só a criação de emprego efetivo, e não são trabalhos, contratos de 6 meses, nem contratos de 12, que garantem a sustentação da diminuição do desemprego. Só a criação de emprego efetivo. Importa também aqui dizer que este Governo, se quisesse e estivesse de facto preocupado em combater o desemprego, combatia a precariedade, porque a precariedade é a antecâmara do desemprego. E desenvolvia um plano nacional de combate à precariedade em que é um posto de trabalho permanente correspondesse a um vínculo efetivo. Por isso é que o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, que estes jovens vão lá dar muito jeito, então não andar com tudo o que está a ser atirado e com o que se pretende despedimentos para a administração pública, é óbvio que estes jovens vão lá dar muito jeito e até lhes vai pagar metade do que paga aos outros trabalhadores, por isso isto vai dar um jeito enorme. Para a vida destes jovens é que vai ser uma miséria, porque as pessoas têm direito a uma vida em dignidade, têm direito a ter dinheiro para pagar uma renda de casa, para dar de comer aos filhos, para ir ao supermercado, para pagar a escola. E, portanto, o que aqui se trata é que este Governo parece que vai fazer um favor aos trabalhadores. E ouvindo o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, parece que estão a fazer um favor aos jovens trabalhadores, mas na prática estão a dar resposta às necessidades permanentes das empresas e dos serviços, não com contratos com direitos e criando emprego efetivo, mas criando emprego precário e mal pago. Eu vou já terminar, até porque hoje à tarde teremos a oportunidade de ter cá o Ministro do Emprego, isto não há fome que não dê em fartura. O senhor andou desaparecido desde outubro, mas hoje tivemos o Sr. Ministro e à tarde teremos o Sr. Ministro, ainda bem, é importante que assim seja. Mas gostaria só de lhe deixar aqui uma nota, que é, aliás, pedindo exatamente a mesma condescendência que tiveram os restantes membros do Governo e os restantes deputados. Existe aqui uma matéria de fundo que este Governo tem que admitir. Se quisesse resolver o problema do desemprego, não são com medidas que visam apenas garantir mais precariedade. Porque o que aqui se cria são passaportes para o desemprego, não são medidas. E este Governo sabe que, existindo um exército de desempregados disponíveis para trabalhar a baixo preço, isto constitui uma medida fundamental para a baixa generalizada de salários nominais. E, portanto, isto é profundamente estratégico. Quando o Sr. Ministro aqui diz que isto não tem nada de esquerda nem de direita, não tem outra coisa. Porque isto representa um profundo retrocesso social na valorização do trabalho e dos trabalhadores. Pelo contrário, não vai resolver problema nenhum, só vai agravar as dificuldades do país e do desemprego.